Momentos de reflexão, água viva. O tema de hoje: o vale de ossos secos. O texto base, Ezequiel capítulo 37, versículos de 1 a 10. Avivamento é voltar à vida. Por isso a visão da ressurreição dos ossos secos é uma ilustração de um verdadeiro avivamento. Toda vez que algo está morrendo em nós, precisamos de um avivamento para fazer reviver o que Deus nos dá. Deus é o dono da vida e somente Ele pode trazer o verdadeiro avivamento. Sempre que Deus quer trazer um avivamento, Ele levanta um profeta. Como Ezequiel foi escolhido para ver e falar o que Deus lhe mostrava, profetizando a vida antes, no lugar aonde havia morte. Um grande avivalista pedia a Deus: Senhor, manda-nos o antigo avivamento sem os seus defeitos, mas se não for possível, manda-nos de volta como todos os seus defeitos. Precisamos de um avivamento. A nossa nação está passando por momentos de decisões. É tempo da igreja se posicionar e buscar um avivamento da parte de Deus. O que precisa reviver na sua vida? Vamos refletir como profetizar um avivamento. O verso 1 e 3 do capítulo 37 de Ezequiel, o vale do profeta. A situação do lugar e dos ossos secos apresenta o diagnóstico da morte espiritual. Existia secura, os ossos estavam sequíssimos, o que demonstra a morte há muito tempo. Também havia o silêncio, não havia vida ali, então tudo estava muito quieto. Havia a dureza, os ossos estavam totalmente endurecidos. Havia a inércia, nada se movia naquele lugar por causa da morte que ali imperava. Estes sintomas de morte mostram a situação do vale onde estava o profeta. Se você está em meio à sequidão de pessoas frias emocionalmente, e em meio à indiferença do silêncio, à dureza de corações que não se quebrantam diante do Senhor, e se sente cercado pela inércia, porque nada acontece e as coisas não mudam, preste atenção. Então você é um profeta no meio de um vale de ossos secos. Deus quer te fazer um instrumento para modificar a situação. É tempo de você levantar as suas mãos e pedir a Deus
um reavivamento. Deus quer trazer um grande reavivamento para o Brasil, e você foi escolhida para ser um porta-voz deste avivamento ainda neste tempo. Quando o Senhor perguntou a Ezequiel se os ossos poderiam reviver, o profeta disse sabiamente para Deus: Tu o sabes, Senhor. Como profetas, precisamos reconhecer que não sabemos de nada, mesmo que vejamos que tudo está errado. Qual é o seu vale de ossos secos? Seja um profeta no seu vale, profetiza. Deus quer trazer a vida, um novo avivamento, um novo tempo, uma nova esperança. O profeta teve algumas atitudes importantes diante daquele vale. Em primeiro lugar, a dependência. Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. O segundo, ele teve a visão, ver o que Deus estava mostrando. Em terceiro lugar, ele teve a percepção, ouvir a voz de Deus. E em quarto lugar, ele profetizou, falar o que Deus havia lhe mostrado. O profeta deve estar em total dependência de Deus e ser conduzido pelo Espírito Santo em tudo o que faz, sabendo que a boa mão de Deus está sob o controle da sua vida. Deus quer te usar. Esteja no centro da vontade de Deus, na dependência do Espírito Santo, na visão que Deus está te mostrando, na percepção da voz de Deus. Profetize, porque muitos estão precisando ouvir a sua voz. Profetize o que Deus te mandar. Muitas vezes Deus fala conosco de várias formas, de várias maneiras, e nos instrui a melhor forma de agirmos diante de uma situação. Comece a profetizar e orar pelo Brasil. Deus vai mudar essa situação de vale de ossos secos e vai transformar num grande exército de guerreiros que estarão prontos para estar no centro da vontade de Deus, porque o poder da profecia traz o movimento, o barulho dos ossos que se batiam de um lado para o outro, como diz o versículo 7, traz a força. Nasceram os tendões, aqueles ossos foram revestidos e novamente tiveram vida, porque o Espírito de vida entrou naqueles ossos secos. Deus quer te usar. Deus quer que você profetize, seja um instrumento de Deus. Deus vai avivar o Brasil e, em primeiro lugar, você. A melhor música, toda hora, todo dia. Canta toda comigo. Lembra dessa? Vamos lá. De repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há pranto e nem ranger de dentes, onde os peixes do riacho não respiram detergente, onde não há falta d'água e também não há enchente, onde o leopardo passeia com a corça, onde ninguém força a natureza pra viver, onde a andorinha voa com